Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando em nossos corações, porque o Senhor faz que tudo coopere para o nosso bem, como foi louvado aqui nessa noite. Verdadeiramente, o Senhor é fiel. Ele é fiel, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se. E Ele está aqui conosco nesse dia. Que esse dia de hoje venha ficar marcado nas nossas vidas. Um dia tão especial, onde é comemorado a Páscoa, do Senhor. Hoje vai ser o dia da ceia do Senhor também. Então que nós possamos mesmo estar com o coração aberto para aquilo que Deus tem para falar conosco. Você que está nos assistindo, apesar do culto ser online, mas Deus Ele opera através das tecnologias. A tecnologia não impede o agir de Deus, então que você receba o toque do Espírito Santo nesse dia, que você sinta mesmo abençoado pelo Senhor e fortalecido pelo Senhor. E eu vou estar partilhando a palavra do Senhor nesse dia, em 1 Reis, obrigada irmão, em 1 Reis capítulo 18, versículo 30 ao 39. 1 Reis 18, 30 ao 39. Eu dei um título para essa mensagem que é: aos inconformados, restaure o seu altar. Aqueles que estão inconformados, é tempo de estar restaurando o altar. Isso para mim e para todos que ouvirem a palavra do Senhor. 1 Reis 18, versículo 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Senhor, nós queremos te louvar nesse dia, te agradecer, Senhor amado, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, te agradecer, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor faz maravilhas, te agradecer, Jesus querido, pela tua morte e ressurreição, te agradecer, Senhor, porque o Senhor vela para cumprir a tua palavra. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, vem como uma labareda de fogo e incendeia os nossos corações nesse dia. A cada ouvinte dessa palavra, que possa ser incendiado pelo fogo do Senhor, e que nós venhamos entender aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos agir. Senhor, age através de nós, esforça-nos, ajuda-nos a entender que nós precisamos consertar o nosso altar. Nós precisamos voltar à essência da adoração. Que nesse dia essa palavra venha mesmo incomodar os nossos corações, sacudir as nossas vidas, porque a tua palavra nos corrige, nos exorta, porque o Senhor nos ama, e que o Senhor fale comigo, fale através de mim, nesse dia, em nome de Jesus, e que todos que estão assistindo, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa queimar, e fazer a diferença na vida de todos nós, em nome de Jesus, amém, aleluia.
esse texto, né, fala da restauração do altar que Elias trouxe ali para aquele tempo. E no capítulo 18 começa assim no versículo 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então Elias, ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu uma ordem do Senhor que era para ele ir e apresentar a Acabe. E Acabe tinha um mordomo com o nome de Obadias. E no versículo 4 fala assim, que Obadias, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova. E os sustentou com pão e água. Obadias era um homem que temia a Deus. E ele cresceu ali, conhecendo as coisas do Senhor. E ele tinha temor do Senhor. E quando ele viu que Jezabel ia destruir aqueles profetas, ele foi e separou aqueles profetas de 50 a 50 e escondeu aqueles profetas. E ele dava pão e água para aqueles profetas. E no versículo 15, Elias encontra, né, com Obadias. E Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que de veras hoje me apresentarei a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Obadias, quando encontrou com Elias, ele ficou temeroso, porque Acabe tinha mandado Obadias procurar alimento para os gados. Porque eles estavam morrendo de fome. E aí quando Obadias foi de encontro àquele lugar para achar comida para os animais, ele encontrou com Elias. E Elias falou com Obadias para falar com Acabe, que ele iria ter com Acabe. E Obadias ficou com medo e falou: Elias, e se eu chegar lá e quando eu falar para Acabe que você vai lá encontrar com ele, e o Espírito de Deus tomar você e você desaparecer, ele vai me matar. E aí Elias disse para ele não temer, porque certamente ele iria ter com Acabe. E aí ele falou para o Acabe, e Acabe foi encontrar com Elias. E aí Acabe disse para Elias: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Aí Elias falou para Acabe que o que estava perturbando aquela terra, o que estava perturbando aquele povo, toda aquela escassez, tudo que eles estavam passando, era porque eles estavam desobedecendo o mandamento de Deus. Porque eles estavam seguindo a Baalins e não ao Senhor. E ele não estava ouvindo ao Senhor. Aí o Elias continuou: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensagem a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias estava vendo que o povo não tinha firmeza com o Senhor, não tinha obediência à palavra do Senhor, e estavam cocheando entre dois pensamentos. E aí Elias fez uma proposta de Acabe chamar aqueles profetas, reunir aqueles profetas, e ele propôs uma situação para aqueles profetas. Ele disse assim, deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um novilho, e divide em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não coloquem fogo, e prepare o novilho, e eu preparei outro novilho, porém sobre a lenha, e não vou colocar fogo. Então invocou o nome do seu Deus, invocais o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu que isto era uma boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós outro novilho e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe meta fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E aí aquele povo ali fez o holocausto, colocou o boi no holocausto, e começou a invocar o Deus que eles acreditavam que era Baal. E eles se retalhavam, eles ficavam manquejando em volta daquele holocausto, e eles gritavam, e
Elias zombou deles, né, falando com eles: olha, grita mais alto. Quem sabe o seu Deus está dormindo ou está atendendo outras pessoas e não está ouvindo. E eles gritavam e clamaram e fizeram aquele clamor e não houve resposta. E aí Elias disse, no versículo 30, então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. E Elias restaurou o altar que estava em ruínas. O altar estava em ruínas, era preciso ser restaurado, porque Deus não recebe uma oferta de qualquer maneira. Deus recebe uma oferta feita com amor, com zelo, com reconstrução de altar. E Elias reconstruiu aquele altar que estava em ruínas. Ele tomou 12 pedras, segundo o número da tribo de Israel. Ele tomou aquelas 12 pedras e ele edificou o altar. Ele restaurou o nome do Senhor ali. E fez um rego em redor, e ele fez esse rego bem profundo em redor e mandou derramar água. 3 vezes ele mandou derramar água naquele rego, sendo que naquele tempo faltava chuva. A água era escassa, e Elias foi ali e pegou aquilo que era escasso para eles e derramou na presença do Senhor. E começou a derramar água em todo aquele holocausto, e derramou água naquele rego. E aí, quando ele estava tudo preparado, aquele altar estava todo ali consertado, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que o Senhor fez retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, as pedras, a terra, e lambeu a água daquele rego. E vendo o povo tudo aquilo que está acontecendo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, nós no tempo de hoje também estamos em crise, estamos passando um momento difícil. Toda a terra está passando um momento difícil. E a gente fica inconformado, porque não sabemos como agir, como fazer as coisas para o Senhor, por causa do isolamento. E é nesse tempo que o Senhor quer que a gente se volte para Ele. Assim como Elias, que foi ali restaurar o altar que estava em ruínas, o Senhor quer que eu e você restauremos o altar do Senhor em nós. Hoje não tem esse altar de holocausto mais, porque Jesus é o Cordeiro perfeito, que foi imolado, que foi sacrificado e que morreu naquela cruz por nós, derramou sangue por nossos pecados. Ele é a porta que foi aberta para que nós decidíssemos entrar por ela. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Ele está em nós através do Espírito Santo. Então depende de mim e de você a decisão de entrar por essa porta que é Jesus. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos de conserto. Nós precisamos reconhecer que tem áreas da nossa vida para ser consertada. Nós precisamos olhar para nós, parar de olhar para fora, parar de olhar para o outro, acusar o outro e acusar nós mesmos. Nós temos falhado como cristãos. E nós precisamos edificar o nosso altar. Como que nós podemos restaurar o altar da nossa vida para o Senhor? Como nós podemos consertar a nossa vida com o Senhor? Nós precisamos do Senhor para isso. Nós precisamos reconhecer que nada somos sem o Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós não sabemos como agir se não for pelo Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos consertar é a nossa vida de oração e de jejum. Como tem sido a sua vida de oração e de jejum? Como tem sido a minha vida de oração e de jejum? Será que verdadeiramente nós estamos rasgando o nosso coração, como foi louvado aqui nesse dia? Será que nós estamos mesmo reconhecendo que nós precisamos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus? Nós precisamos estar confessando as nossas falhas, confessando, reconhecendo onde nós temos falhado. Confessai, lá em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A nossa oração tem poder, irmãos. A nossa oração move os céus, a nossa oração muda situações. A oração da igreja vai mudar a terra, vai sarar a terra. Mas muitas vezes nós não estamos orando com clamor, com choro, com pranto, com jejum.
Nós precisamos fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Quando a gente entende isso, a gente vê que a igreja pode muito mais do que ela tem feito. E nós precisamos acordar para um momento de oração. Em Joel 2:12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Que nós possamos voltar para a presença do Senhor. Não 15 minutos, não meia hora, mas um tempo grandioso na presença do Senhor, um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo onde você vai se rasgar diante do Senhor, onde nós podemos chorar diante do Senhor, reconhecendo que nós somos uma terra que está seca e que precisa ser encharcada pela água que vem do Senhor. Assim como Elias derramou aquela água, o que era mais precioso naquela época, ele derramou naquele altar e o Senhor respondeu com fogo, incendiou aquele altar. Que nós hoje possamos também dar o melhor de nós, ter prioridades com Deus. Às vezes as pessoas passam horas na frente de um computador, diante da internet, no Instagram, em tantas outras coisas, né, filmes. Quantas coisas que o inimigo tem distraído. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas será que você está priorizando o tempo com Deus como você prioriza para passar tempo na frente de uma tela? Então que nós possamos olhar o que nós temos feito com a nossa vida de cristão. Que nós possamos reconhecer como Elias que o altar está quebrado e que precisa ser consertado. E a oração traz arrependimento. Quando nós passamos tempo em oração, nós nos arrependemos. Nós reconhecemos que somos pobres, miseráveis pecadores. E que Jesus fez uma coisa grandiosa por nós, se entregou como um cordeiro, sem abrir a boca, ele foi para aquele matadouro. Ele foi ali e se ofereceu por nós. O sangue precioso dele, o que ele tinha de mais precioso, ele ofereceu por mim e por você. Nós que não merecemos, ele ofereceu. Que nós possamos tomar posse desse sacrifício de Jesus e que nós possamos nos sacrificar pelo Senhor, não em holocausto, mas dando a nossa vida, o melhor de nós para Deus. Então a oração traz arrependimento. E Jesus ressuscitou. Se não fosse isso, nós não teríamos condições em nós mesmos. Mas Jesus ressuscitou para estar conosco, para nos ajudar. Quando nós vemos que nós não somos capazes, aí quando nós reconhecemos que precisamos dele, ele nos socorre. A oração traz unidade. Nós precisamos orar mais, porque através da oração nós vamos ser unidos uns aos outros, nós vamos ter comunhão uns com os outros, nós vamos amar mais, nós vamos perdoar mais, nós vamos ser misericordiosos com os outros. Quantas pessoas apontando o dedo, acusando, o Senhor não nos fez juiz de ninguém. Que nós apontemos para a nossa vida e que nós possamos saber que só o Senhor é Deus, só Jesus é perfeito. Nós somos imperfeitos, incapazes, mas no Senhor nós conseguimos vencer nós mesmos. É por isso que nós precisamos orar, é por isso que nós precisamos jejuar, para que venha queimar a nossa vontade, para que prevaleça a vontade do Senhor. A oração traz intimidade com o Pai. Quanto mais íntimos do Pai a gente se torna, mais Ele se revela a nós. E mais Ele nos incomoda, mais Ele nos sacode, para a gente acordar e ver que nós somos falhos. Ontem lá em casa eu estava conversando com as meninas, e aí eu estava falando para elas, que quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente vê como a gente é ruim, como a gente precisa de ser consertado, como a gente precisa de ser liberto. A libertação é para cristão, a libertação é para mim, é para você. Nós precisamos disso todos os dias, porque nós em nós mesmos não somos bons. Nós precisamos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus. E nós só teremos isso em oração, em comunhão com o Pai. Que nós possamos então nos arrepender e jejuar e orar mais. Outra coisa para restaurar o altar, que muitas vezes a nossa vida está falho. Lendo e praticando a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler com vontade. Nós precisamos acreditar que essa palavra tem poder. Ela tem poder de mudar
glória, ela tem poder de nos levantar nesse tempo difícil, ela tem poder de queimar em nós e fazer todos em volta de nós ver que o nosso Deus é Deus. Assim como Elias lá no Monte Carmelo, todo mundo reconheceu que Deus era Deus, porque Elias se dispôs a consertar o altar. Elias olhou e viu que precisava de conserto, que precisava de arrependimento e que precisava fazer as coisas do jeito de Deus e não do jeito deles. E aí Deus respondeu com fogo. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é que nos ensina, a palavra de Deus é que nos corrige, a palavra de Deus é que nos faz ser instruído para uma boa obra. Então, sem a palavra de Deus não tem como. A gente precisa da oração, mas a gente precisa da palavra também. Então, que nós nos alimentamos da palavra. A palavra nos esforça, a palavra nos alimenta, nos sustenta, a palavra nos corrige. Ela chama a atenção nossa para aquilo que nós estamos fazendo que não é da direção de Deus. Também chama a atenção nossa para aquilo que nós estamos deixando de fazer. Então que nós possamos parar e ler, estudar, meditar e alimentar da palavra de Deus. Porque ela é como uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Em Ezequiel, capítulo 36... eu vou estar lendo na Bíblia aqui, Ezequiel 36, no versículo 25, diz assim: então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os meus mandamentos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O Senhor aqui falando através de Ezequiel que ele iria aspergir água sobre o sedento, ele iria aspergir água pura, iria purificar de toda a imundícia e de todo o pecado. A água do Senhor é que purifica o nosso coração. A água do Senhor, que é a palavra, é que limpa a nossa mente. A água do Senhor muda o nosso coração. Irmãos, muitas vezes com a nossa vida corrida, com tanta coisa acontecendo, a gente fica cheio de razão, sabe? E o nosso coração vai endurecendo. E quando a gente percebe, o nosso coração vai se tornando cheio de coisas que não agradam ao Senhor, sentimentos que não agradam ao Senhor. E o Senhor, Ele quer sarar o nosso coração, Ele quer sarar o seu coração. Quem sabe você que está em casa, nos ouvindo, assistindo, quem sabe você está passando por um momento de fé tão difícil, que você não está entendendo muita coisa. Eu quero dizer para você, leia a palavra do Senhor, mas leia com todo amor, leia com zelo, com dedicação, não leia correndo, não leia para ter que ler a Bíblia toda em um ano, mas leia parando, meditando. É bom você ler a Bíblia toda em um ano, é bom, mas se isso tem sido corrido e você não tem parado para tentar aquilo que Deus está falando com você, pare. E comece a ler aos poucos, leia e medita, porque essa palavra tem poder de arrancar a dureza do nosso coração, de curar feridas lá do passado, sabe aquelas feridas que de vez em quando voltam? Olha, a palavra de Deus, ela cura, ela toca ali, ela faz doer na hora, mas é para sarar. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre. Nós estamos vendo tantas perdas de vidas, e isso é muito triste, isso é doloroso. Olha, mas quem sabe, tudo isso está acontecendo
que nós precisamos passar tempo com a palavra de Deus. Jesus ressuscitou. Ele vive em mim e em você, e Ele quer viver através de nós, para que o mundo veja que Ele é Deus. O mundo precisa ver que Ele é Deus. Não adianta a pessoa ser curada sem conhecer Deus. Se ela não conhecer Deus, ela pode ser curada, mas depois ela vai morrer, e se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Então nós, igreja do Senhor, precisamos acordar e voltar para a oração, voltar para a palavra, reconstruir o nosso altar, como Elias reconstruiu o altar de Baal ali, queimou aquele altar de Baal, destruiu o altar de Baal, e o Senhor respondeu com fogo. O altar que era precioso para o Senhor. Eu e você somos altares preciosos para o Senhor, somos moradas do Espírito Santo. Vamos cuidar desse altar, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, ouvidos e boca. Vamos cuidar onde nossos pés têm ido, vamos cuidar onde nossas mãos têm apalpado. Vamos ver o que nós estamos fazendo de errado, porque há tempo, há esperança. O Senhor quer restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Ele, porque Ele tem prazer de olhar para nós. Através de Jesus, Deus tem prazer de olhar para nós, porque se dependesse só de nós, irmãos, nós não teríamos chance nenhuma. Glória a Deus, que depende também de Jesus, depende de Jesus, e de nós depende de nós querermos, nós termos atitude. Se nós queremos, se nós estamos inconformados com a nossa vida, se nós queremos mudar de vida, há tempo. Há esperança, porque existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos perdoa, existe um Deus que não nos acusa. Ele só quer que a gente reconheça que nós precisamos dEle, e que sem Ele nós nada somos, e que nós precisamos dEle para ser melhores, e é isso que vai mudar a nossa vida. Quando a gente examina a Escritura, nós somos libertos, nós somos fundamentados na palavra, e a igreja fundamentada na palavra, ela não é destruída. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, fala da casa edificada na rocha e da casa edificada na areia. Se nós estivermos edificando a nossa casa na rocha, que é Cristo, certamente nós vamos manter de pé, certamente nós vamos ter coragem, nós vamos ter ousadia, nós vamos ter esperança, nós vamos ser fortalecidos, porque Jesus é a rocha, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso libertador, Jesus é vivo e Ele nos ama e Ele se entregou por nós. Nós somos importantes para Ele. Ele clamou ao Pai por nós. Ele disse: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas livra-os do mal. Jesus sabe que nós estamos num mundo difícil. Jesus sabe que o mundo atrai. Ah, Senhor, só o Senhor mesmo para ter misericórdia de nós, porque nós somos atraídos por tanta coisa para nos distrair. Mas o Senhor hoje está chamando a nossa atenção. Vamos nos voltar para Ele, vamos nos voltar para a palavra, porque Ele vai mudar a nossa história, igreja. O Senhor vai mudar a história da igreja na terra nesse tempo. Eu creio que esse tempo é o tempo que Deus chamou a igreja para sair para fora. Não para deixar de reunir no templo, porque isso é muito importante. O Senhor disse que não seja costume de nós nos deixarmos de congregar. Nós precisamos congregar, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, nós precisamos ser trabalhados no meio dos irmãos, porque eu sou difícil, a outra pessoa é difícil, os dois difíceis juntos vai consertando, um vai afiando o outro, e a gente vai chegando onde Deus quer que a gente chegue. Nós somos difíceis como seres humanos, mas o Senhor pagou um preço alto por nós, porque Ele investiu em mim e em você, e cabe a nós reconhecer que nós precisamos dEle. A porta foi aberta, entre por essa porta que é Jesus, e reconheça que só Ele pode ser Senhor da sua vida, porque enquanto nós formos Senhor da nossa vida, nós vamos falhar. E há esperança para nós, igreja do Senhor. Salmo 1, 2 e 3 fala da árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto. Nós precisamos estar sendo plantado na palavra. Nós precisamos estar envolvidos na palavra. E essa água que é a palavra de Deus vai transformar a minha vida e a sua vida cada dia. E a cada dia nós vamos ser parecidos com Jesus.
Outra coisa para restaurar o nosso altar, tendo fé em Jesus, tendo fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vai fazer a gente vencer. A nossa fé em Jesus vai fazer a gente vencer. Se a gente achar que é capaz em nós mesmos, nós nunca vamos vencer. Mas quando nós reconhecemos que somos falhos e incapazes, e reconhecemos que em Jesus nós vamos ser capazes de vencer nós mesmos, aí sim, nós vamos vencer o mundo, porque a fé é que vence o mundo. Hebreus 12, 1 a 3 diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores para si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Reconheça Jesus. Reconheça o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Reconheça que Ele morreu por mim e por você, e que Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E pelas feridas de Jesus, eu e você somos sarados. Nós somos sarados, nós somos libertos. A partir do momento que a gente reconhece onde a gente está falhando, onde a gente tem que consertar, Jesus, Ele é aquele que nos conserta, Ele é aquele que nos transforma, Ele é aquele que nos liberta. Então que nós possamos ter fé em Jesus. Jesus é o autor da nossa fé. A fé é um escudo para aquele que crê no Senhor. Lá em Efésios 6,16 fala que a fé é um escudo. Que nós tenhamos esse escudo da fé. Aí nós não vamos temer a nada. Nós não vamos temer. Quem vai temer a nós vai ser o diabo. Os vírus, as bactérias, em nome de Jesus, eles vão temer a nós, porque nós vamos estar em Cristo, nós vamos estar orando, nós vamos estar jejuando, nós vamos estar sendo fortalecidos na palavra, nós vamos ser ousados na fé, e tudo mais vai bater em retirada da nossa vida, em nome de Jesus. E é isso que Jesus tem para mim e para você. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para expulsar os demônios. Ele já nos deu essa autoridade. Então cabe a nós reconstruir o nosso altar com o Senhor, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos encher de esperança o nosso coração. Romanos 15, 13 diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá esperança. O Espírito Santo foi que Deus enviou para que nós não fôssemos órfãos. Ele mora em nós. Então fala com o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, Ele vai nos dar esperança, Ele vai fazer a gente acreditar no impossível, Ele vai fazer a gente ousado, Ele vai nos consolar quando nós precisarmos ser consolados. Nesse tempo que muitas vezes, palavra nenhuma humana pode consolar as pessoas, o Espírito Santo consola. A palavra de Deus consola. Então por isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Porque quando nós abrimos a nossa boca, nós não vamos falar de nós mesmos. Nós vamos falar aquilo que está na palavra do Senhor. E que Deus possa fazer isso na nossa vida. Em Romanos 5,5 fala que a esperança não confunde. Ela não traz confusão. A esperança, ela é a fé, né? É o firme fundamento daquilo que a gente espera. Então, a esperança é um fundamento. É um fundamento. A fé vai causar esperança. A esperança é a continuidade da nossa fé. Se nós temos fé, certamente nós vamos esperar no Senhor. Certamente nós vamos esperar por dias melhores. Em 1 Coríntios 6, 19 ao 20 fala, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós sabemos disso, mas muitas vezes nós não fazemos o que é preciso ser feito
Passar tempo em oração, jejuando para queimar nossa carne, orando mais tempo com o Senhor, tendo intimidade com o Senhor, lendo a palavra do Senhor, tendo fé, esperança e praticando o amor. Sem amor, nada seremos. 1 Pedro 4,7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administra ao outro o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos encher o nosso coração do amor genuíno de Deus. Vamos nos encher desse amor. Esse amor nos faz agir como Jesus agiria. Esse amor não nos deixa parado. A gente não consegue ficar sem ajudar as pessoas. Se nós estamos cheios do amor de Deus, nós temos misericórdia dos outros. Eu glorifico muito ao Senhor que essa igreja tem mesmo ajudado, tem mesmo ofertado, tem enviado cestas básicas, e nós temos levado cesta básica a muitas famílias. Nós temos levado roupas às crianças, aos bebês que estão nascendo, onde as famílias não têm condições nenhuma de comprar. Nós estamos investindo, levando para as pessoas aquilo que a igreja está recebendo. E isso é o papel da igreja, que nós possamos levar além do alimento físico, o alimento espiritual. Nós precisamos estar levando a palavra, nós precisamos estar orando com essas pessoas, e o Senhor conta comigo e com você para fazer isso. Que amemos mais, que não amemos só de palavras, mas que amemos com atitude. Na família, ame com atitude. Maridos, ame a sua esposa com atitude, cuide dela, zela por ela, seja aquele que protege ela, cuide da sua casa como cabeça do lar, como sacerdote do seu lar. Enche o seu coração de amor. Mulheres, nós mulheres, esposa, enche o coração de amor para sermos submissa, para cuidarmos da nossa casa com amor, com zelo, para edificar nossa casa na sabedoria, para cuidar dos nossos filhos ensinando a sabedoria de Deus. Que nós possamos andar em amor em família, que filhos obedeçam seus pais. Olha se você tem tratado seu pai e sua mãe com honra. Olha se você tem tratado seus pais com obediência, porque isso é agradável ao Senhor. Tudo que acontece numa família de bom é agradável ao Senhor. Então, família, seja unida a Jesus. Faça aquilo que Jesus faria. Seja um homem de Deus na sua casa, como marido, como pai. Seja uma mulher de Deus na sua casa, como esposa, como mãe. Filhos, sejam filhos que agrade o coração do pai, como Jesus agradou, obedecendo, honrando seus pais. E que os lares do Senhor venha ser diferente. Que o mundo veja a família da igreja diferente. Onde os lares sejam fortalecidos na base que é Jesus, onde os lares sejam alicerçados na rocha que é Cristo, que nós possamos viver assim em harmonia, em amor, praticando o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,12 diz: o amor de Deus nos faz perdoar com mais facilidade. Sem amor nada terá proveito. Em 1 Coríntios 13:3. Precisamos ser uma igreja que manifesta o amor de Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8-16 diz que Deus é amor. Se possível, quando depender de mim e de você, que nós tenhamos paz com todos. Está lá em Romanos 12:15-18. Aquilo que depender de mim e de você, vamos ter paz com todos. Vamos tolerar mais as pessoas. Vamos ser misericordiosos com as pessoas, como Jesus é misericordioso conosco. E, terminando, nós precisamos ser adoradores. Para reconstruir o nosso altar, o altar do Senhor, que é o nosso coração, precisamos ser adoradores. Precisamos celebrar a Jesus ressuscitado. Precisamos ser uma igreja que celebra o Senhor. Precisamos ser uma igreja que celebra o amor de Deus. Precisamos ser uma igreja que celebre, independente da circunstância, que nós nos alegremos no Senhor, que nós adoremos o Senhor, porque isso
agrada o coração do Senhor. Aquela mulher cananeia, quando Jesus falou para ela que não era lícito lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos, aquela mulher adorou Jesus, ela adorou. E nós muitas vezes no momento difícil só murmuramos, não aprendemos a agradecer a nada. Às vezes a gente nem presta atenção em quantas coisas Deus está fazendo, detalhes que Deus está cuidando, porque nós murmuramos demais. Então que nós não murmuremos, celebremos, adoremos, glorifiquemos, exaltemos o nosso Deus. Lá em Abacuque 3,17 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava vendo tudo difícil, tudo destruído, a escassez, a violência, mas ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Igreja, nós precisamos alegrar no Senhor. Esse tempo onde ninguém está tendo resposta, onde está tantas pessoas só murmurando, nós, igreja do Senhor, vamos exaltar esse Deus da nossa salvação, vamos exaltar Jesus. Hoje é a Páscoa do Senhor comemorada, vamos comemorar com alegria, não só hoje, mas toda a ceia do Senhor lembra a Páscoa. Ah, Senhor, como é maravilhoso lembrar, Jesus, que o Senhor se sacrificou por nós, deu a vida por nós no madeiro, que derramou até a última gota do teu sangue. Nós que não valemos nada, nós que não somos tão imperfeitos, nós que ainda éramos pecadores, e na prática do pecado, o Senhor derramou teu sangue para nos perdoar, levou sobre o Senhor todo o nosso pecado, toda a nossa dor, e ressuscitou, está vivo e digno de honra e de glória e de ser exaltado, porque o Senhor é Deus. Senhor, que nós, igreja do Senhor, possamos agir assim. Irmãos, age assim. Vamos agir assim. Eu sei que é difícil nesse mundo tão conturbado, eu sei que é difícil nesse mundo de violência, eu sei que é difícil viver nesse meio tão corrupto, mas vale a pena quando nós olhamos para o nosso Deus. Ele disse que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até tudo que está difícil em volta de nós está cooperando para o bem da igreja, porque é tempo da igreja viver como Jesus viveu, é tempo da igreja se doar mais, se entregar mais, mergulhar mais, aprofundar mais em Deus, porque Ele tem a resposta que nós precisamos. Ele tem. Que nesse tempo nós possamos buscar esse Deus. E Mateus 28:6 diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Jesus não está naquele túmulo mais. Ele ressuscitou, como Ele mesmo falou que ia ressuscitar. E ainda assim, muitos duvidaram naquela época. E hoje, muitos estão duvidando do poder de Deus. Estão olhando para a situação como um gigante, mas não estão olhando para Deus como Davi olhou. Davi não olhou como todo mundo estava olhando. Todo mundo olhava: o gigante é grande demais, o gigante vai acabar conosco, o gigante vai nos derrotar. Mas Davi olhou para Deus, o Deus todo-poderoso e soberano, e disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos contra esse gigante, porque o nosso Deus é muito maior que qualquer situação difícil. Olha, igreja, você que está em casa, o nosso Deus é maior, é maior. Você que está enfrentando uma enfermidade na sua casa, o nosso Deus é maior que essa enfermidade. Olha, você que está em crise com a situação financeira, o nosso Deus é maior. Confia nele, ainda que tudo esteja faltando, ainda que tudo esteja difícil, confia em Deus. Vai diante do Senhor e acredite, Ele está em você. Assim como Davi: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, nós também iremos no nome do Senhor dos Exércitos. O nosso altar está sendo restaurado hoje. Restaure o seu altar a partir de hoje. Restaure. Esses dias que eu estava meditando essa palavra, eu comecei a falar com o Senhor, me derramar na presença do Senhor e reconhecer que eu precisava, que o meu altar estava quebrado, que eu precisava consertar ele, que eu preciso consertar
todos os dias, porque em mim mesmo eu não sou perfeita. Perfeito é Jesus, perfeito é o Senhor. Nós somos falhos, se depender de nós, nós colocamos tudo abaixo, mas o Senhor nos levanta, nos põe de pé e nos faz marchar com ousadia. Hoje, celebre esse Deus, adore esse Deus, clame a Ele, faça como Elias, restaure o seu altar, restaure o altar da sua casa, comece a ter tempo precioso com Deus. Passa tempo com Ele, Ele é digno e Ele responde, igreja. Ele vai responder você, Ele vai responder a mim e a você, porque Ele é a nossa resposta para esse tempo, e Ele é a resposta para esse mundo. A igreja é a resposta para esse mundo. A igreja posicionada onde Deus quer, ela vai mudar esse mundo, ela vai barrar muita coisa nesse mundo. O vírus vai bater em retirada quando olhar para um cristão cheio da presença de Deus, encharcado na água que é a palavra de Deus, ousado no Espírito de Deus. E é isso que Deus chamou a igreja para ser. Seja ousado, para de ter medo, Marisa, para de ter medo, igreja, e vamos avançar em nome de Jesus. Vamos nos posicionar e vamos celebrar hoje, justo hoje, é a Páscoa do Senhor. E nós vamos cear, lembrando da Páscoa do Senhor, lembrando do sacrifício de Jesus. Antes era oferecido o cordeiro, lá no Êxodo, o Senhor instituiu a Páscoa, que era imolar o cordeiro, assar e comer, alimentar daquela carne, comer pães asmos, ervas amargas. E naquela época eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para livrar Israel do anjo da morte, para dizer que aquela casa tinha um dono. E nós hoje temos um dono, que é Jesus. E não precisamos mais de sacrifício de cordeiro, porque Jesus se fez o cordeiro para morrer ali naquela cruz por nosso pecado. Ele se sacrificou como um cordeiro perfeito. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e através de mim e de você vai mudar essa terra. Enquanto a igreja estiver na terra, vai fazer diferença. Há um mundo lá fora para ser conquistado por Jesus, e Ele vai conquistar através de mim e de você, através da nossa atitude, do conserto nosso com o Senhor. Consertemos a nossa vida, consertemos o nosso altar, que nós possamos estar sendo mesmo restaurado pelo Senhor. Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que nós possamos estar fazendo assim. Essa mensagem que eu deixo para a igreja hoje, para mim, igreja do Senhor também. Que nós possamos estar reconhecendo onde nós temos falhado. Que nós possamos reconhecer que nós precisamos ser restaurados. Nós somos pecadores, irmãos, mas o Senhor é perfeito em nós, e Ele pode nos aperfeiçoar até o dia que Ele nos chamar. E que nós possamos orar nesse momento. Você que está em casa, que ainda não aceitou Jesus como